Yes, we can. E nessa tarde nós temos a alegria e o prazer de receber aqui Caroline Fogaça de Moraes e Fernando Ferreira de Moraes. Yes, we can é um canal de entrevistas. E o nosso objetivo, o nosso propósito é contar histórias de pessoas comuns, pessoas que fazem grande diferença na sociedade em todos os sentidos. Hoje nós temos uma história dupla. Vocês vão entender o porquê no final dessa entrevista, o porquê história dupla. Yes, we can significa sim, nós podemos, segundo a vontade de Deus. Amém. Nós não conseguimos nada segundo a nossa vontade. Por isso, yes, we can. Cada programa, nós temos um patrocinador. Hoje, a Filão de Ouro está conosco e nós temos a surpresa no final. Porém, nós temos uma pessoa que nos dá o suporte em cada entrevista. Então, eles estão conosco desde o início, que é a Pretaça. No final, nós estaremos falando melhor deles. Mas, desde já, o nosso agradecimento à Pretaça e o nosso agradecimento também à Filão de Ouro. Caroline Fogaça de Moraes, apiaense, correto? Sim. Filha de José Darcy e Lúcia, mãe da Júlia Fogaça de Moraes. Sim. O orgulho para os pais aqui, né? Formada em letras. Sim. Porém, ela não atua na área da educação. Ela atua, sim, na área da moda há 21 anos. 21 anos. Ela é proprietária com o marido, são proprietários da empresa onde nós estamos hoje fazendo a nossa gravação. Um local todo especial, um local abençoado por Deus. Amém. Ela é casada com o Fernando, ela disse, né, Ferreira de Moraes, há 15 anos, correto? Sim. Sim. O casamento já é adolescente, então? Já. O casamento já é adolescente. Já é adolescente. Ambos lideram a comunidade, o ministério da Bola de Neve. Depois eles vão falar melhor também, mais para frente. O Fernando não é natural de Apiaí. O Fernando é natural de Alvinlândia. Isso. São Paulo, Alvinlândia. E ele veio para cá com 17 anos. Filho de... Fala o nome do seu pai lá para mim. Antônio Ferreira de Moraes. Antônio Ferreira de Moraes. Dona Marina. Marina Bastos de Moraes. Isso, só tinha Antônio e Marina. Então, filho de Antônio e Marina. Há 17 anos em Apiaí. E durante 20 anos o Fernando atuou, na primeira fase da vida dele, no ramo de farmácia. Farmacêutico. Isso, então, durante 20 anos. Mas depois do nascimento da Júlia, ele deixou, né, por um tempo e assumiu junto com a Carol, então, a administração da loja Carolina Fogaça, Sim. Store, mas tem lá o CF que facilita. Também mais no final do programa a gente fala um pouquinho mais da loja, do trabalho deles. E hoje ele está atuando novamente no ramo de farmácia. Sim, sim. No bairro Pinheiros. Isso. Certo? Certo. E está sempre por aqui para dar um apoio para a esposa, sempre que ela precisa, na área da administração, da gerência da empresa. Ele e ela são pastores do ministério Bola de Neve na cidade. Volto a dizer, mais para frente eles vão explicar o porquê Bola de Neve, detalhes acerca desse ministério. Infância de ambos, sejam muito bem-vindos. Mas muito obrigado. Vontade aqui muito obrigada. Muito. É uma alegria realmente assim estar com vocês. Meus muito vizinhos, obrigada. Depois a Sim. gente conversa. Sim. Meus vizinhos. Sim. Infância, Caroline e Fernando. A Caroline tem duas irmãs. Sim. Fala o nome delas para nós. A Kátia, Ana Paula. Kátia e Ana Paula. Uma não mora em Apiaí. Não. A Kátia mora em Apiaí, professora também. Colégio Cecília Meirelles. Isso, e a Ana Paula mora em Praia Grande. Praia Grande. Isso. Então, quando vocês querem ir para a praia, já tem onde ficar? Sim. Inclusive, Kátia, você tem noção do quanto você é amada pelos alunos da escola lá do Colégio Cecília Meirelles? Eles têm uma paixão por sua irmã. Olha, você não atuou na área da educação, mas a irmã está firme. Tá lá, firme. E você tem uma família grande. Tem. Eu nem citei o nome deles para eu não correr o risco de esquecer de alguém. Sim. Por favor. Nós somos, eu venho de uma família de 6 irmãos. Eu sou o caçula de seis filhos. Uhum. Que o primeiro é o Luiz Antônio. Não vai esquecer o nome do Luiz Antônio. Luiz Antônio é porque eu chamo ele mais pelo apelido. Não tenho muito. Apelido. Assim, eu chamo ele mais Qual por. o apelido dele? Tatá. Tatá. O Tatá. Esqueceu de você. Que é meu irmão mais velho, né? Uhum. E aí vem o Dario, que a maioria de nós conhecemos, né? Daqui da cidade, né? Nossa, como eu falei, como minha família é de fora, né? Lá de Alvilândia. Daí eu venho de uma irmã, Silvana, Márcia, Júnior
e eu. Nossa, quando fala em Alvilândia, não sei por que na minha mente vem Paraná. Tem alguma proximidade com Não, Paraná? não, não. Pelo Alvilândia fica vizinho de Marília, assim, uma cidade Nossa, mais Marília, Bauru, é aquela maior que a região. nossa cidade aqui aí? Não, Alvilândia é uma cidadezinha de 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. É uma cidadezinha bem... Eu sempre costumo dizer a nossa localização. Nós estamos em Apiaí, a 320 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. Somos acolhedores, a gente costuma receber bem as Sim. E aqui está a prova. Sim, Ele está aqui há muitos anos sim, já, sim. então ele foi muito bem recebido. Se você não conhece Apiaí, venha nos visitar e vale a pena. Queridos, sonhos de infância, certamente vocês tiveram muitos. Sim. Porém, eu gostaria de saber dos heróis da infância. Não necessariamente o herói no que diz respeito ao Walt Disney, esses personagens. Quem era a sua heroína ou seu herói na infância? Minha heroína, meu herói, né? Sempre foi meu pai. Seu pai, Meu pai. seu José Darcy. Isso, sempre Ok. foi meu pai. Seu pai foi seu modelo, exemplo. Isso, sempre foi a pessoa que eu me inspirava por ser muito trabalhador, batalhador, Sei. e pelo sacrifício, né, que ele sempre fez por nós, pela família. Os 3 filhos e a Aham, esposa. Ok. sim. E você, querido? Eu, pra mim, é uma heroína. Heroína. Minha mãe. Ah, Dona Marina. Aham. Dona Marina? Então, porque como nós morávamos no sítio, a gente sempre, eu fui o irmão que menos trabalhou no campo. Todos os meus irmãos trabalharam. Quando você fala trabalhar no campo, é trabalhar com enxada? Na roça, carpir no café. Carpir no café. Carpir no café. Até eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, trabalhei até os 16 na roça, e com 17 anos o Dario me convidou para trabalhar com ele para cá. Né? Então, eu venho dessa cultura e eu não tive muita proximidade com meu pai, porque meu pai era caminhoneiro, meu pai transportava café de Garça para o Rio de Janeiro e minha mãe ficava com nós em casa, cuidando de tudo. Então, assim, na minha infância eu tive mais proximidade com a minha mãe, então eu via todo o sacrifício que ela fazia, todas as lutas que tinha, né? Meu pai sempre na estrada, então assim, eu tive mais contato assim na minha infância com a minha mãe, pelo meu pai ter esse tipo de trabalho. Sim. Você falou uma família grande. Sim. O pai viajando, a responsabilidade era dobrada. Isso. Sobre a sua mãe. E eu sempre, ela e meus 2 irmãos mais velhos, né? O Tatá e o Dario, e assim que ajudavam ela, que faziam a maior parte do trabalho para cuidar dos outros irmãos. Você sabe quando eu falei, né, do Yes We Can, inclusive se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, para que você conheça a história. Esse é o propósito. Uhum. Há dias atrás nós entrevistamos outras pessoas aí, e elas vão contando, como você olha, tão bem situados, empresários, farmacêuticos, então a pessoa acha que é tudo muito fácil. Uhum. E o propósito é esse, para mostrar que você pode chegar lá, segundo a vontade de Deus, e yes we can, mas precisa de sacrifício. Sim. Sem sim. sacrifício não adianta. Sim. Então, vão tirando lições para sua vida. E sonhos? Quais eram os seus sonhos enquanto criança? Aí o sonho de criança mesmo. Sim, viajar, conhecer o mundo. Eu gostaria na época muito de ser advogada. Ok. Eu tinha muito assim isso comigo, mas daí eu trabalhei um tempo, vi que não era muito para mim. Aí fiz outras escolhas, né? Mas era um sonho. Era um sonho. Era um Você viu alguém sonho. assim? Eu achava bonito, achava uma profissão muito boa, mas depois que eu trabalhei, eu achei que não me encaixava muito. E você, querida? Meu sonho é um sonho de adolescente, né, Janice? Uhum. Né? Era adquirir um carro bacana, era viajar para outro país, era sonhos comuns de criança, né, de adolescente, como qualquer um outro, assim. Muito, sim. tive muitas motos, né, moto grande, toda aquela coisa, né, quando a gente tem os olhos para essas coisas, a gente almeja essas coisas, né? Aí Deus vai trabalhando, vai nos tratando, vai nos mostrando, vai abrindo os nossos olhos para outras coisas. Não era aquele sonho. Que não é, que o propósito não era aquele. Sim. E Deus vai nos lapidando e tudo. Interessante. Vou falar das motos depois. E a adolescência? A adolescência é o momento dos conflitos, das dúvidas, Sim. das rebeldias. Sim. Como é que vocês se comportavam? Escola? Eram bons alunos? Teacher, eu era boa aluna. Excelente! Já que ela falou teacher, excelente! Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito, foi algo que sempre gostei. Até hoje, se eu
Se eu puder, não. Até hoje eu estudo. No meu ramo, quando eu pego algo para fazer, eu gosto de estudar aquilo, eu gosto de ir a fundo. E sempre gostei muito de estudar. Sempre focada. Sempre foi uma prioridade. Totalmente ao contrário. Opa! Totalmente ao contrário. Não era muito de estudar, sempre estudei, nunca deixei, completei meu 2º grau, fiz meu curso técnico, tudo. Né? Comecei uma faculdade pelo caminhar das coisas, tive que desistir, que foi quando o Dario entrou na política. Agora voltei a fazer de novo, online, eu quero me formar, voltei com esse propósito também de me formar, mas nunca fui muito. Eu gosto assim da área administrativa, gosto mais assim de pôr a mão, mas não sou muito do estudo, Janice. Nunca fui muito do estudo, não. E é interessante porque as pessoas que nos assistem, ele parou, ele viu a necessidade. Sim, né? sim. Então, olha, você que ainda é jovenzinho, ainda está entrando na universidade, veja bem, pensa bem naquilo que você vai fazer lá em frente. Ele parou por uma necessidade. Sim. Tá? Mesmo ele não amando os estudos, como né? Sim, continuei. Ele seguiu em frente, porque é importante a formação. Certeza. Claro. Sem uma formação hoje, dificilmente. E eu me arrependo muito. Olha, se eu pudesse voltar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos assistir depois, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha, porque hoje eu estou sentindo. Porque hoje a gente tem que adaptar todo, né, é tempo, hoje a dificuldade de todos nós é muito difícil o tempo, você ajustar. Então hoje o sacrifício está sendo muito maior do que lá atrás se eu tivesse continuado. Porque eu tenho que adaptar toda a correria de loja, trabalho na farmácia, esposa, filha, então tem tudo isso. Olha, você que nos assiste, mas se eu tivesse a oportunidade de voltar para trás, eu voltaria. Olha, porque é muito importante. É muito. Pode ser que você não seja aquele aluno 10, não tem problema, mas o importante é você ter a sua formação. Sim. E naquela época, vocês frequentavam alguma igreja, a religião fazia parte, ainda adolescentes, fazia parte da vida de vocês? Sim, eu era católica. Pertencia à denominação católica? Eu era católica, eu fui por 14 anos católica. E você, querido? Janice, fui católico, mas nunca fui assíduo na religião. Mas fui batizado, crismado, fiz tudo. A família toda, então, de formação católica? Toda. A minha, sim. A minha já não. A minha irmã adventista. Mas quando criança? Quando criança, sim. Tá, então, a base, sim. Católica, ok. E viagens, vocês faziam muito na adolescência? Escola, às vezes viajavam, ia pra cá, pra lá. E das viagens gostava? Gostava muito de estudar, mas sabe aquelas excursões? Sim. Sempre participaram? Eu participava. Não sei você. Eu sempre, porque era a única oportunidade que eu tinha para sair. Então eu sempre ia. Quando ia era a festa, se planejava tudo para ir nas excursões da escola. Você poderia não ser o primeiro na sala de aula sentadão lá. Mas era o primeiro do banco do ônibus. O primeiro do ônibus, talvez não, ia no fundão da bagunça. Não, eu ia mais pro fundo para bagunçar mesmo. Júlia, vamos falar de Júlia. Adultos agora, nós vamos para a fase adulta. Vocês se casaram cedo? Sim. Né? Porque a Júlia tem quantos anos? 13. 13 anos. 13. Então vocês têm uma convivência praticamente de jovens com uma jovem. Sim, então o casamento aconteceu cedo. E a vida profissional de vocês, enquanto casados, já no comecinho do casamento, tinha a ver com loja, já tinha a ver com... Já. Ele estava na farmácia? Estava na farmácia. E você na loja? Eu na loja. Antes da Júlia? Antes da Júlia. A Júlia demorou 3 anos para a Júlia vir. Certo. Ela já era esperada desde que a gente casou, mas Olha lá, Júlia. eu passei por um período de espera de 3 anos. Era o tempo, certo. E daí você na farmácia? Eu na farmácia. Certo. Quando nós conhecemos, quando a gente já começou a namorar, eu já estava na farmácia já, nesse período. E você veio aqui através do seu irmão Dario? Isso, eu vim para Piaí pelo convite do meu irmão, com 17 anos. Conheci a Carol através da farmácia, porque já era a época que o seu Zé, que é o pai da Carol, teve câncer. E eu ia na casa da Carol, né? Eu tive uma proximidade. Eu não tive ele como sogro, mas eu tive ele como um amigo, porque ele gostava de mim e eu gostava dele também. Tanto é que quando tinha as briguinhas, o seu Zé que ajustava ali. O seu Zé, porque assim, eu nunca fui muito fácil. A Carol já foi mais de casa, eu era da bagunça, né, Janice? Então, assim, eu entendo que a Carol na minha vida foi um propósito mesmo, porque talvez se eu tivesse casado no meio que eu vivia, hoje provavelmente eu não estaria casado.
Então eu conheci ela através do seu Zé. E o seu Zé, então, quando tinha algum atrito... Olha que interessante a sua história, tudo ao contrário, Isso. né? Porque outras histórias a gente sabe que geralmente o pai, às vezes, Sim. você não. Que legal vocês, então. Daí o casamento, vocês já atuavam, então, cada um na sua canal administradora, ele farmacêutico. E vocês gostavam e gostam de se relacionar com pessoas, obviamente. Sim, muito. No começo, eu fico pensando assim, loja. Você trabalhando com loja, você trabalhando com o povo. Não tem dia que é meio complicado? Tem. Sim. Você sempre tem que receber, o cliente é seu patrão. Sim. Na verdade, vocês têm essa consciência. Sim, claro. O cliente é o patrão. Sim. Com todos, claro, as devidas ressalvas e respeitos de ambos os lados. Claro. Com certeza. Mas existe uma dependência. Sim. Nós temos aqui a nossa vizinhança, nós temos uma farmácia aqui, nós temos um supermercado lá, e penso que também os respectivos proprietários têm isso em mente. Sim. Qualquer uma academia ali, qualquer proprietário, poxa, entrou, o meu patrão chegou. Como é relacionar-se no dia a dia com uma pessoa que chega para comprar uma roupa? Eu procuro sempre dar o meu melhor. Muitas pessoas vêm, às vezes nem com o propósito de comprar uma roupa, mas por me conhecer um pouco, conhecer da minha história, já começa a desabafar, já começa até a chorar no meu balcão. E com isso a gente vai conversando, a gente fala de autoestima, a gente vai tentando passar aquilo que a gente tem de história de vida para essa pessoa sair diferente do que ela entrou. E isso também é muito satisfatório. Eu falo para as meninas que isso vale mais do que qualquer dinheiro. Olha que interessante, a pessoa vem, entra na loja e desabafa, compartilha algum problema com você e ainda acaba levando depois uma roupa. Porque moda não é somente uma roupa. Eu acredito que moda é autoestima. Eu acredito que é você vender o teu propósito, é você vender, não é vender por dinheiro, mas você vender aquilo que você acha que é importante para a pessoa naquele momento. E muitas pessoas entram tristes e saem felizes. Você sabe que você fala algo assim fundamental. Moda não é só comprar um enfeite aqui, uma roupa bonita. Não, Janice. Nossa, que legal, nós vamos falar mais disso. Profundo que você falou aí. Depois até vou deixar em destaque. Você acabou de dizer. E você, na convivência com pessoas doentes? Porque a maioria, há aqueles que têm mania de doença, mas a grande maioria que procura uma farmácia é porque ela realmente está doente. Sim, é totalmente ao inverso de um ambiente de moda, Janice. A pessoa quando vai na farmácia, ela já não está bem. Ela está mal-humorada, ela está triste, ela está com dor. Então, assim, é um outro ambiente. E assim, eu vejo que essa volta minha para a farmácia também é um propósito, sabe? Por quê? Porque eu não só vendo ali, eu compartilho as experiências, a mesma coisa, porque nós aprendemos isso, eu e a Carol. Porque o Fernando, de antes da farmácia, de antes, bem lá do começo, é diferente do Fernando hoje. Sim, não só pela imaturidade, né? Pelas coisas que aconteceram na nossa vida e na nossa vida com Deus, a gente pode compartilhar, pegar essa bagagem, isso que nós aprendemos e aplicar onde a gente estiver. Porque a gente entende que não é o lugar, sim, somos nós que podemos mudar o lugar. Então, a mesma coisa que a Carol faz aqui, eu faço lá. Então, às vezes, eu não vendo só um remédio. Eu entrego também uma palavra, eu entrego também, né, eu gosto muito de gente mais velha, então eu sou muito de abraçar, eu abraço todo mundo, Janice. Eu abraço, eu gosto disso, eu gosto desse contato, entendeu? Então, assim, a pessoa não é só o remédio, mas quando você consegue mudar um pouco a cabeça da pessoa, entendeu? Ela sai lá com uma nova perspectiva. E às vezes nem está tão doente assim. Exatamente. Às vezes é a cabeça, né, que move, que fala, poxa, eu consegui entregar algo além de um medicamento. Sabe que isso tem a ver com liderança, né? Sim. Porque vocês dois, claro, vocês ambos têm essa facilidade na liderança. Mas você conquistar alguém pela sua fala demonstra que você é uma pessoa que sabe liderar. Sim. Você não está simplesmente colocando a sua maneira de pensar. Mas a pessoa que observa a sua maneira de ser, poxa, tem algo ali diferente, tem algo mais ali que ele falou. Então é por aí que eu vou seguir. E de uma coisa, você acabou de falar que vocês aprenderam, eu até anotei aqui, na raça. Para vocês, pessoalmente. Sua mãe também lida com loja. Ela influenciou de uma certa forma? Muito. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe vendia roupa em casa. E eu ia para São Paulo com ela, Transfem, a gente ia
E eu ajudava. E eu ficava encantada, porque ela vendia para adulto e eu era criança. Você só ficava observando. Eu ali, observava, né? eu queria que aquilo que ela comprasse servisse em mim, até eu queria colocar e tudo mais, porque eu ficava encantada com tudo aquilo. Eu sabia o sacrifício que ela fazia também, e isso me ensinou muito. Me ensinou muito, o sacrifício dela me ensinou muito. Estou aqui conferindo o nome dela. A Lúcia. Dona Lúcia, É isso que eu estava observando aqui. Dona Lúcia, a senhora está vendo como a senhora foi importante? Sim, para muito. a sua filha? Muito. Pequenina, Um Transpen, nós estamos fazendo propaganda da Transpen. Eu entrava na Transpen. Não tinha excursão antes, né? Não era excursão, porque hoje o pessoal faz compras, né? Então, já a senhora imprimiu, sem de repente querer, uma vida profissional vitoriosa para Carol. Mas é interessante que a gente costuma dizer que os filhos, um é diferente do outro, segundo os dedos das mãos, né? Uma foi para o lado do magistério. Sim. E a outra irmã? A minha outra irmã, ela fica na parte administrativa da empresa do marido e tudo mais. Dessa parte, ela gosta mais dessa parte de administração. E você, o Dario, foi essa influência? Eu digo assim, nesse dia a dia, Janice, com Ana Bernadette, não sei. Saí da roça, carpia café. Quando meu irmão me convidou, eu não tinha noção nenhuma de remédio. Quem fez a grande diferença no meu ensino em relação a essas coisas foi a Ana Bernadette. Ana Bernadette. Ana Bernadette. Bernadette me ensinou muita coisa, aprendi muito com ela, né? E aprendo até hoje. Ela é muito profissional. A Ana se daria bem assim numa faculdade, porque ela é professoral. Sim, ela para mim, assim, no ramo, no nosso ramo, a Bernadette hoje para mim é uma referência. Sim. Não só porque ela é minha cunhada, mas porque... Profissionalmente. Exatamente. Ela viu em mim um potencial, ela investiu, porque quando eu vim para cá, eu comecei trabalhando com ela, entendeu? Ela estava no início da farmácia de manipulação, então eu participei de todo aquele processo. E eu vi a dedicação dela, o estudo, né? Então, assim, muitas vezes vem ela ganhando esses prêmios de acompanhamento de cliente, não, mas é que foi ralado. Eu vi, ela ficava até de madrugada e pesquisando e procurando, porque assim, é muito trabalho. Então isso, né, que ela está colhendo hoje, essa estrutura que ela tem, foi a base de muito trabalho. Então assim, se a Bernadette chegar a ouvir isso, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim. Com certeza ela vai assistir, porque eu vou fazer questão, Ana, que chegue até você, porque volto a dizer, yes we can. As pessoas observam o sucesso das outras e de repente elas começam a pensar, mas como? Como ela conseguiu 1, 2, 3, 4, 5? Testemunho de quem conviveu, e de uma certa forma até convivo, porque ela foi essencial, fundamental na vida profissional dele. Sim. Aprendeu muito com ela. Muito, 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 muito. E o sentimento de gratidão, sabe, Fernanda, é algo que eu estou muito em falta. Muito. Sim, muito. Esse reconhecimento. Muito, muito. Se eu cheguei aqui, primeiro, graças a Deus, acima de todas as coisas, claro, a minha família, mas as pessoas do meu dia a dia, Sim. que me dão suporte. Claro. Então, as pessoas, ao invés de criticarem, de dizer, mas como que fulano chegou lá? Vai ver a história, vai analisar e segue o exemplo. Sim, com certeza. Que é o propósito que a gente tem aqui. Ok, vocês convivem agora com Júlia. A Júlia, ela é uma adolescente, uma pré-adolescente. Pré-adolescente. 13 anos. Hoje adolescente. Como é que vocês se relacionam numa sociedade tão marcada pela maneira só da pessoa se mostrar e não de ser? Sim. Uma sociedade que valoriza o ter e não ser. Como é o convívio com ela? Diálogo? A Júlia, ela tem uma essência muito simples. Isso aqui, a loja, as cores, as roupas bonitas, isso não atrai Júlia. O que atrai Júlia é uma livraria repleta de livros. É o melhor presente que ela pode receber na vida. São livros. Pai, tá até emocionada. Júlia, são livros. Que notícia boa tá ouvindo a sua mãe. São livros. 13 anos. 13 anos. Ainda recentemente, na última entrevista, nós falamos tanto da importância da leitura. Professora Ana Paula, um abraço para você. Ana Paula, mas ela, do início da entrevista ao final, Leandro, o que está faltando hoje? Leitura. Ana, leitura. Ô, Júlia, que belo exemplo dos adolescentes que estão nos assistindo. Ela tem uma biblioteca em casa. E o sonho dela, quando ela crescer, é ter aquela biblioteca enorme, cheia de livros. Mesmo em época de celular? Não, eu posso dizer que o celular dela mesmo, que ela está usando, chegou há um mês atrás. Sim.
Sim. 13 anos Com chegou 13 ao anos, mês. isso, porque o celular que ela tinha era nem o WhatsApp, ela não gosta, ela até sofre um pouquinho por causa disso, porque ela não gosta muito desse ambiente de WhatsApp, ela é já mais para a parte da leitura, é outro mundo que ela vive, ela não gosta muito dessa parte tecnológica, ela não é muito assim. Interessante, Júlia, parabéns, Júlia, ela é assim. pelo seu prazer de ler. Muito bom saber isso. Gostaria de incentivar quem nos assiste, da criança, do adolescente, do adulto, da importância da leitura. Você viaja através dela. O seu vocabulário aumenta. Ela ama. Genice, se ela pega um assunto, ela estuda todo o assunto, ela fala sobre o assunto, ela tem propriedade para falar. É algo assim que é incrível. Ela tem conteúdo. Tem conteúdo. Então ela sabe dialogar. Então ela, digamos, ela tem 13 anos, cronologicamente falando. Mas ela está um pouco além dessa idade. Eu percebo isso também. Muito bom, Júlia. Olha, mais uma vez, parabéns. Mas agora nós vamos para uma parte da nossa conversa, da nossa entrevista, não, nem vou chamar de entrevista, do nosso bate-papo informal, conversão. Olha, tem definição que a gente encontra na internet, nos dicionários, converter, transformar ou transformar-se, alguém, algo, um objeto, uma função. Tem uma outra definição também de converter, do verbo converter. Fazer mudar ou mudar de crença religiosa, opinião, costumes. A primeira, dentro da gramática, nós chamamos de bitransitivo. A segunda definição, nós chamamos de transitivo direto pronomial. Mas independente dessas definições, porque não é uma aula de português e nem é minha área, o que eu queria que vocês agora compartilhassem conosco, primeiro, Carol, em que momento da sua vida se deu realmente, penso que a segunda definição aqui, a sua conversão? Um momento de muita dor, porque meu pai estava com câncer, foi logo que eu conheci Fernando, e a gente estava bem sensível, meu pai estava quase num câncer terminal, e eu me via sem saída, não tinha amigos, porque nesse momento parece que nós ficamos sozinhos, né? Nós ficamos sozinhos. E nesse momento eu recebi alguns convites de visitar uma igreja. E meu pai, antes de ir, a gente foi até uma igreja, ele também aceitou Jesus. E ele falou: continue nesse caminho. Continue nesse caminho. Eu me lembro, eu estava em São Paulo, a gente entrou numa igreja em São Paulo, estava eu, minha irmã e ele. Minha irmã estava grávida até, e ele falou: continue nesse caminho, é esse caminho que Deus tem para você. E eu segui o que meu pai disse, aí eu passei a ouvir meu pai do céu. A maneira que eu perdi meu pai foi muito dolorida, foi muito difícil, mas eu falo que foi a maior experiência que eu pude ter, porque eu passei a conhecer Jesus. E Jesus mudou a minha vida, ele converteu os caminhos da minha vida, ele mudou a minha história, e eu não sou a mesma pessoa. Olha, gente, que interessante. Ela fala que ela veio através da dor. E já nos conta, já dá uma introdução, como ela mudou a sua maneira de viver. Ela não, a ação de Deus na vida dela. E você, querido? Janice, a minha foi um pouco mais complicada. Mas pode nos contar. Vou tentar resumir um pouco aqui. Estamos dentro do nosso tempo. Tá, eu vou tentar resumir um pouco. Eu conheci Jesus através da vida da Carol. Quando nós casamos, né, a Carol já era do Senhor, ela comprometida com Deus. Eu ainda não. Tanto é que quando nós casamos tinha um pessoal de um lado que era os cristãos e a turma minha que era o do mundão, vamos se dizer assim. Mas a gente entendia que o nosso casamento havia um propósito, porque foi um casamento evangelístico. Foi, porque ali foi um momento de casais, de maridos pedirem perdão às esposas, desesposas. Então foi algo ali sobrenatural de Deus mesmo. Mas só mesmo vendo a postura dela, porque quando, assim, nós éramos do mundão e a gente vivia a cultura do mundo. E quando a Carol conheceu Jesus, ela começou a andar conforme a Bíblia dizia. Então ela falou: não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais,
E eu falei, então vamos casar então. Vamos casar. Né? Tô sendo bem espontâneo, meu. Não sei se eu posso ser espontâneo assim. Com certeza. Aí vamos casar. Aí tudo bem. Daí casamos, tudo. Só que mesmo depois, mesmo vendo toda a postura dela, eu precisava ter um encontro com Deus. E passou-se, mesmo ela indo na igreja, eu ia na igreja, mas durante o domingo, assim, eu bebia. Eu tinha bastante problema com bebida, muito problema com bebida. Só que Deus permitiu algo na nossa vida, depois de casado, assim, uma situação muito difícil que a gente passou, e eu vi também que essa vida que eu estava levando, mesmo a gente ter acabado de casar, isso estava virando um desgaste para ela, porque eu não sabia que eu tinha que olhar para minha esposa, por exemplo, como Cristo olha para a igreja, então não havia honra, não havia, sabe, eu não tinha um tempo de qualidade com a minha família, eu não cuidava dela, né? E Deus permitiu essa situação, porque às vezes Deus vai permitir essas situações mesmo para que a gente, sabe, para nos mover a viver algo com Ele. E era um dia muito chuvoso, mas muito chuvoso mesmo. E nessa situação, aí eu fui numa igreja muito simples, eu, ela e a Júlia, pequenininha, mas muito simples, através de um convite de um pastor amigo meu, muito simples, pessoas muito simples. Eu sei que eu fiz assim, eu acreditava em Deus, só que eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, Janice. E eu tinha, como eu falei, eu tinha um problema seríssimo, eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias, e nesse dia que eu fui, eu fiz uma oração: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero ter uma experiência com o Senhor, e eu não quero perder minha família. E nesse dia, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. E eu cheguei na minha casa, nesse dia, eu chorei muito, e ali as pessoas me abraçando. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, algo assim que marcou muito a minha vida. E eu cheguei em casa, eu peguei, porque além de beber eu fumava, e eu cheguei em casa, eu pedi para Deus: Senhor, tira, eu não te conheço, mas eu acredito. Eu cheguei em casa, eu joguei toda a bebida, eu joguei todo o cigarro que eu tinha lá, e nunca mais pus uma gota de álcool, e nem fumei na minha vida. Faz o quê? 15 anos, 13 anos. 13 anos. É da Júlia? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Nunca mais. Nunca mais. Nunca nem caí nessa área mais. Deus me trouxe algo assim que Ele falou assim: eu vou te firmar nisso, eu vou te libertar disso. Foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus. Olha, quem está nos assistindo, o propósito é esse, de levar a você mensagens que são reais. Isso aqui não é novela. Não é novela. Fictício. Isso aqui é real. Os olhos dele, tá? A nossa câmera ainda não focaliza os olhos, mas ele está muito emocionado. Porque ele está falando aquilo que vem do coração dele. Tanto que, quando eu os convidei, eu falei: quer que eu mande alguma coisa? O que vou perguntar ou não? Não. Nós queremos ser assim, bem Sim. O natural, o que brotar na hora. E olha, ele está sendo sincero. Agora a outra pergunta é o inverso. E a visão que vocês tinham antes da conversão, daqueles que, infelizmente, entre aspas, crentes? Qual a visão que vocês tinham? Como que você via? Como que você via? Você que era mais crítico. Falando para Maria, José, Pedro, estão passando, estão indo para a igreja. Nomes apenas representativos, obviamente. Ó, como é tão espontâneo, você tá me dando a liberdade. Assim, eu falava mal de crente. Eu falava mal de crente. Não é que eu tinha alguma coisa contra a pessoa, é que eu não tinha o entendimento, né? Eu falava muitas vezes: fez tanta coisa e hoje está se escondendo, né? Então Deus ele é tão justo. A justiça, a gente tem um juiz tão perfeito, né, que olha por nós, que está no céu, que tudo aquilo que eu fiz, ele me fez passar. Ele me fez passar, para que eu entendesse, né, que tudo aquilo que os meus olhos... Porque assim, quando eu tive um encontro com Deus, Ele nos muda por completo. Ele nos dá um coração novo, olhos novos. Porque as escamas, a Bíblia diz que as escamas caem dos nossos olhos. E a gente passa a enxergar, né, a beleza da santidade de Deus. Então, eu não vejo isso como uma punição de Deus, mas eu vejo isso como um aprendizado. Ele falou assim:
Tá vendo? Hoje você olhava daquela forma, mas hoje seus olhos estão vendo. Hoje eu tô permitindo. Entendeu? Não é que... Porque muitos... Eu também, eu venho do mundão, Janice. Se eu falar para você que os meus amigos hoje do mundo são meus... Não tenho. Eu perdi meus amigos, mas eu ganhei uma família. É diferente. Eu perdi alguns amigos por conta, às vezes, porque assim, o mundo é o que você falou. A gente eles olham para nós pelo que temos, não pelo que somos. E eu tinha muitos amigos. Por quê? Porque eu era o cara que pagava a rodada. Eu era o cara que tinha carro. Eu era o cara que tinha moto. Então, hoje, as pessoas, a família que eu tenho, né, olha para mim pelo que está... Pelo que você é. Exatamente, pelo que Deus tem me transformado. E isso eu recebo de Deus, de graça de Deus, e pela graça de Deus eu dou de graça à minha família. E olha, então, a visão que ele tinha era que aquele, ó, lá vai o crente, Sim, santinho. sim, Você, sim. santinho, e você? Eu também, não era diferente, não. Não era, nossa, por que essa separação? Por que se achar mais santo do que uma outra religião? muitas Também pessoas, tem esses paradigmas, né? Essas separações, né? Que não é bom. Muitas pessoas ainda hoje têm esse olhar e, de repente, essa é uma oportunidade de esclarecimento. A maior dificuldade dos líderes religiosos é testemunhar aos filhos. Sim, eu ouço muitas vezes outros líderes religiosos falando assim, olha, deixei uma herança de um carro bonito, deixei uma casa, deixei um patrimônio, mas não deixou a herança maior a que vocês se referem, o melhor amigo. Você perdeu aqueles amigos, mas ganhou o melhor amigo, né? Sim. Pois é. Como é para vocês? Bom, agora, depois do que você me falou da Júlia, torna-se fácil diante do comportamento da Júlia? Sim. Deixar a ela essa herança? Sim. Imprimir nela? Janice, eu acho que é um desafio. É um desafio. Eu acho, mesmo nós estando hoje dentro de uma igreja, mesmo a gente eu acho assim, porque a gente conhece muitos testemunhos e hoje, né, você traz uma cultura do céu sobre a tua casa, pilares da palavra de Deus, mas hoje, lá fora, quando tem escola, enfim, quando conflita demais. Com o que tem dentro, né? o de fora. Isso, entrar, né? conflita demais. Então, assim, eu creio que é um desafio para todo pai hoje, né? Porque hoje, né, a forma que essa geração tá conduzindo, se perdendo em muitas coisas. Então, assim, é um cuidado. Sempre a gente tem que estar orientando, sempre a gente tem que estar buscando o que Deus tem para nós, para o ensino dela, porque a Júlia a Júlia é um propósito. Eu Cacá acabou não comentando aí, mas quando nós casamos, nós tentamos, mas a Carol perdeu o primeiro, o primeiro bebê. E eu, por exemplo, eu fiquei muito mal na época, porque eu recebi uma palavra que aquilo que estava acontecendo com ela era culpa minha. E Deus precisou me curar até nisso, porque eu recebi isso, né, de uma pessoa próxima e de uma pessoa que se dizia de Deus. Entendeu? Isso me machucou demais. Daí que demorou mais ainda o processo. Aí demorou, aí Deus precisou me tratar, mas logo em seguida, e eu mesmo não estando firme em Deus, Deus usou a boca do médico, eu vi que era da parte de Deus, porque eu falei assim, não, aconteceu, ela estava super abalada, eu falei, não, vai acontecer. Então mudou o papel. A Carol, que era uma mulher cheia de fé, uma mulher, mas ela estava ali toda sensível porque ela entrou chorando e saiu pior ainda, porque, né, tanto é que quando ela engravidou e o médico já havia falado para ela, viu, você perdeu, ela continuou acreditando, né, e eu segurei a barra, eu falei, não, eu vou ficar aqui do lado dela, né, mesmo sem ter muito entendimento, mas eu creio que Deus me colocou ali como uma coluna para apoiá-la no que ela precisava. Sim. Então, Deus nos tratou até nisso. Então, assim, voltando ao assunto da Júlia, eu acho que é um desafio para todos os pais hoje, mesmo estando dentro de uma igreja, Janice. Você sabe, primeiro, duas coisas eu queria destacar. Você acabou de dizer, Deus nos trata. Assim, Deus cuida da gente, Deus tem propósitos. Não existe para nós coincidências, e sim providência. Sim. E segundo lugar, que eu gostaria de enfatizar para quem nos assiste, para vocês, a Júlia e qualquer outra adolescente, ela vai aprender através do testemunho. Sim. Porque o falar, muitas vezes, o falar não convence. Mas o seu testemunho, é claro, pela ação,
de Deus na vida, Aham. vai convencer aquele que no tempo de Deus... Exatamente. Queridos, e os amigos de outrora, como que veem vocês hoje? Fanáticos? Respeito. Eu vejo com Os respeito. dela um pouco mais. O meu ainda, os meus dão uma zoadinha comigo ainda, Janice. Olha lá, não, o pastor chegou, vamos parar de falar. Não chama de fanático? Fanatinho? Crentinho, agora. Sim, às vezes a gente escuta, porque assim, é o que eu ministro até os meninos da igreja, Janice. Quando a gente vive um ambiente onde Deus manifesta a glória dele, e muitas vezes aquele ambiente, e esse é um ambiente da igreja, eu sempre falo isso, não é que a gente é fanático, mas a gente ama estar ali. E as pessoas de fora não vão entender. Eles não vão entender. Então, assim, eu não levo nem como uma... Eu falo, poxa, o que a gente vive aqui dentro, os milagres e as maravilhas que Deus nos proporciona viver, as pessoas que estão fora não vão entender, eles vão falar, puxa, mas por que você está segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, domingo na igreja? Então eles não vão. Eu falo, cara, sabe o que eu faço, Janice? Eu falo assim, cara, olha, eu quero te convidar para um dia estar lá comigo. Sabe por quê, Janice? Deus nos chama para sermos a ponte. Falar assim, viu? Aquilo que eu tenho para você, eu tenho para todos. Então, proporciona. É isso que nós devemos fazer. Proporcionar como povo de Deus. Proporciona um encontro. Porque o resto é ele que faz. Você falou, Deus nos chama. Exatamente. Deus nos chama, Deus opera, Deus age na hora certa. Exatamente. Agora, a maneira que ele nos chama pode ser até para você. Exatamente. Com certeza. Porque isso daqui não é por acaso. Não é. Nós conversamos, nós nos preparamos. Até Sim. em oração, não é algo assim. Sim. Vou lá, não. Então pode ser até para você. Deus pode chamá-lo. E você, querida, então nas brincadeiras, o povo é mais de leve? Mais de leve, mais de leve. Sempre tem um outro que vai. A pastora chegou, né? Eu dei uma pesquisada, mas eu vou ouvir melhor de vocês, acerca da Bola de Neve Church. Como surgiu. Eu tenho aqui o apóstolo Rina. Sim, nossa referência. Ele teve um problema de hepatite muito grave. Vocês vão me corrigir daí se eu estiver errada. Sim. E depois, a partir desse momento de dificuldade, de dor também, então ele acabou se convertendo naquela segunda definição, né? Mudando radicalmente de vida. Isso em dezembro de 93. E ele fazia reuniões descompromissadas para falar da mudança de vida dele. Sim. Então daí surgiu Bola de Neve. Corrijam. Que expressa uma bola pequenininha, uma bola de futebol ela não vai aumentar, ela vai murchar. Uma bola de tênis ela vai murchar também à medida que forem usando. Sim. A bola de neve, à medida que ela vai se preparando, crescendo, avalanche, ela vai aumentando. Por isso, então, Bola de Neve Church. Mas na minha cabeça, gente, por que será que eles têm aquele púlpito? Aquela prancha. Está escrito aqui, então, daí vem a sequência da história. Sim. Vocês vão me corrigindo aí. Sim. O empresário do surfwear. Isso. Você pesquisou mesmo. Ele emprestou, então, um auditório. Isso. Sim. A loja de surf dele. A loja de sim, não era uma lojinha qualquer, era uma loja grande. E, de repente, aonde colocaram a Bíblia? Em cima da prancha. Era o que tinha lá, gente, uma longboard. Sim. Daí, então, foi em cima da prancha, daí surgiu. Então, a gente passa a entender essa simbologia. E muita gente, às vezes, poxa, mas será que eu vou entrar lá naquela igreja? Tem uma prancha. Sim. Olha, gente, a história tá aqui. Confirmado? Confirmadíssima. Tô por dentro. Tá por dentro. Muito. Tá por dentro. Se transformou num culto. Exatamente. Sim. Então, todas elas, onde você for, em qualquer lugar. Eu fui uma vez em Santos. Sim. Mas eu não tinha noção. Eu vi, não entendia, né? E depois nem procurei pesquisar melhor agora, conversando com vocês. Então, olha, estamos levando para você. E de repente você não compreende. Bola de Neve Church. Bola de Neve em Apiaí, né? Mas o porquê disso tudo? Você está compreendendo? Às vezes não façam julgamentos precipitados. Sim, exatamente. E a Apiaí, Fernando, ou você, qual dos dois vai me responder? Quando ela chegou? A Bola de Neve em Apiaí, ela faz 7 anos. 7 anos. 7 anos que nós estamos como ministério. Nós chegamos como uma célula. Foi um tempo em que a gente tinha saído de uma igreja, de uma determinada igreja, de um momento muito difícil, de uma divisão entre pastores. Então a gente estava muito machucado. Eu falar bem a verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu não queria mais. Eu não ia me desviar. Mas eu falei, poxa, eu pensei comigo, falei, viu, minha igreja vai ser em casa. Esse era o meu entendimento.
Aí um dia nós estamos em São Paulo, eu fui lá fazer compra com a Carol, eu tenho um amigo que é uma empresária esposa, eu estava lá com ela, o Paulo Henrique, advogado, eu e o Paulo se convertemos na mesma época, e hoje não é só meu amigo, é meu irmão, tem o Paulo como, se chegar até ele sabe disso. Eu e o Paulo tem uma aliança de irmão mesmo, irmão em Cristo. Uma aliança firmada em Cristo, uma rocha. Porque nós éramos da bagunça, nós fazíamos a mesma coisa, e quando nós viemos para Cristo, nós viemos pegando fogo os dois. Então nós vivemos muitas experiências juntos. Eu amo a vida do Paulo, amo demais. E o Paulo tá lá em São Paulo, fala assim, irmão, você tá aí? Eu falei, cara, tô aqui com a Carol. Eu falei, cara, vamos numa igreja, cara, eu conheço uma igreja diferente aqui. Falei, cara, não, vamos. E eu lá com a camisa do Corinthians, com uma calça de moletom. Falei, cara, vou assim mesmo, né? Vai ser. Eu não pus muita fé. E nós fomos na sede, porque a sede da Igreja Bola de Neve é na. Não, nós estávamos. Começou. Isso. Hoje a sede é onde é o antigo Olímpia, que é na Lapa ali. De show, Olímpia. Daí nós fomos lá, o Paulo, eu cheguei lá, era um culto de ceia, o pastor de Santos pregando, o pastor Eric pregando, me confrontou demais, que a gente chega, a gente assusta, o púlpito, uma prancha, e os caras de dread, eu sempre tive um preconceito com os caras, peço até perdão se chegar, mas hoje são meus irmãos em Cristo, né? Porque assim, Deus tratou tanto que eu não queria saber mais, e era o momento de ceia, ali o pastor falou, não, vai até alguém e troque seu cálice, e acho que os piores caras da igreja vieram até mim e trocou o cálice, os mais esquisitos vieram, né, e me trocou o cálice. Nesse momento que nós participamos da ceia, Deus falou com nós. Eu falei, cara, Deus falou comigo. Ela falou assim, Deus falou comigo também. Eu falei assim, o que Deus falou com você? Para ver se testifica, né? Porque às vezes você tem tanto temor que você fala assim, será que é de Deus? Ou é a minha cabeça? Ou é a minha cabeça? Ou é as minhas emoções? Tô chateado, tô machucado. Eu falei, cara, Deus falou que é isso que ele tem para nós. Ela falou, Deus falou a mesma coisa para mim. Eu falei, vamos atrás dessa visão e vamos orar, né? Isso, vamos orar, né, para ver se isso vem de Deus mesmo. E aconteceu. E nós, meses de oração, nós marcamos um encontro com o pastor de Curitiba. Nós não sabíamos que tinha assim uma regional, daí ele nos encaminhou para Sorocaba. Não sei se você vai perguntar isso em relação ao nosso pastoreio, mas depois eu explico para você, porque a nossa intenção nunca era nunca fomos assim buscando ser pastor. A gente queria ser cuidado, a gente queria ter uma igreja para a gente ir, né? E só ir, ser cuidado, receber uma palavra. Novamente, você fala, olha quem nos assiste, Deus trata. Deus trata e Deus cura. Importante, né? Sim. E outra coisa que ele falou, que também chamou a minha atenção, um convite. Alguém convidou. Sim. Então, se alguém te convida, aceita o convite. Tem um propósito. Aceita, tem um propósito. Aceite, né? Então, não existe coincidências, e sim providência do nosso Deus. Sim. Então, aqui aí eu observo que tem muita criança, eu tenho vários alunos de inglês, que são da Bola de Neve Church, né? Tem vários, eles contam, comentam, chegam na aula, e daí, como é que foi o seu final de semana? How was your weekend? Daí lá vai, pra igreja, mas só foi no domingo? Não, daí conta, foi tal dia, alguns ficam surpresos, tudo isso daí explicam. Sim. Vocês têm também jovens, vocês têm pessoas adultos, vocês têm pessoas de idade? Idade que eu falo assim, acima dos 70, 80 anos? Ou abaixo, 60? Abaixo nós temos. Porque a pessoa, porque você está me falando da maneira diferente. É uma maneira diferente. Sim. Mas nessa idade, bem de idade, assim, vocês não têm. Abaixo de 70 anos. Visitantes, né? Visitantes nós temos. Sim. Mas membro mesmo, até uns 60 anos a gente tem. E os cultos, eles são no estilo tradicional, eu me refiro assim, tem aquela liturgia? Ou alguém tem uma liturgia? Sim, né? Tem uma abertura do culto, tem a palavra, tem os louvores, a adoração. É um culto. As igrejas tradicionais têm escolas dominicais. Vocês também têm a escola dominical? Temos. Mas a nossa, por exemplo, assim, a nossa não por exemplo, num domingo de manhã. A nossa é um estudo toda segunda-feira, vamos dizer. Só muda o dia. Mergulhando na palavra. Isso, mergulhando na palavra. São ministérios. Isso, são tem dentro do Bola de Neve. Isso. Por exemplo, o Bola de Neve, ele tem um ministério que se chama Nova Vida, que é recuperação de pessoas que sofrem vícios, que trata
o dependente e trata a família codependente. E esse ano, acho que a gente vai abrir esse ministério aqui em Que Apiaí. maravilha. Então, tem muitos leques no Certo. ministério. E né, em todas essas células, a Bíblia, obviamente, é o centro. Sim. E no dia a dia, são leitores da Bíblia, os membros da igreja. Sim. Existe assim, um plano de leitura da Bíblia individual. Devocional. Existe uma Sim, devocional. sim. A base nossa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não pode fugir daquilo, Janice. Certo. Entendeu? Pode ser assim, a igreja pode ser uma igreja diferente, mas a base é... É importante a gente comentar Sim. isso para que as pessoas... Também acho. A Bíblia é... Posso te contar uma coisa? Com Porque certeza, assim, nós falamos no final, às já. vezes, Janice, a pessoa olha assim, tem a visão da bola de neve como uma igreja que pode tudo. É uma igreja assim que, não, só vai lá, tem assim, não, Pode a gente namorar, sim, já de cara, pode se já relacionar fazer isso, né? antes do casamento. Não, se ele buscar ter um encontro com Deus, automaticamente ele vai saber os princípios. Né, que ele precisa assim se guardar, se santificar, porque a esposa, ele vai ter que olhar para ela, a futura esposa, como o Senhor olha a igreja, com respeito. Ela vai ter que entender que ele é o sacerdote da casa, ele que vai trazer, ele vai ser o pastor da casa. Então, são esses princípios que a palavra de Deus nos ensina, que nós passamos. Não foge nada do que, porque assim, muitas vezes aquilo que nós pensamos e achamos não serve um para o outro. É aquilo que a palavra de Deus, que é a que transforma, imutável, né? Exatamente, Não muda. ela não muda. A necessidade fundamental da leitura dela. Sim, Exatamente. sim. Por vezes, ó, até denominações tradicionais, às vezes ela fica um pouco de lado e prefere apenas ir lá para ouvir aquele que vai ministrar a palavra. Sim, Por falar em verdade. ministrar a palavra, pastor, vocês têm o título, pastora, pastor. Como funciona? Nós tradicionais, existem seminários, existem escolas. Como funciona de vocês? O Pastor, nosso pastora. é assim, o apóstolo, ele ministra, assim, durante todo o ano, o Instituto Global se chama, que ele treina, nos treina, né? E a gente passa por vários treinamentos e conforme Deus vai, a gente vai sendo cuidado pelo nosso pastor regional também. Sim. Deus vai ministrando o nosso pastor regional, ele vai tendo encontros conosco, como aconteceu durante um bom tempo, acho que foram uns 4 anos esse encontro, daí a gente foi para o diaconato, e daí a gente foi ungido como missionário primeiro, depois de 2 anos que a gente veio com a unção pastoral. Então tem um processo até chegar à unção pastoral. Então não é entrei? Não. Você da mesma forma, homem, mulher? Sim, da mesma. Uma faixa etária? Não tem. Não tem. Tanto que tem muitos jovens, né? Isso. Assim como também tem Mas pessoas... o jovem, por exemplo, agora nós estamos falando para que eles conheçam mesmo. Jovem a partir de que idade? Claro que o chamado independe de idade. Sim. Mas um jovem de 13, de 12... Não, 25 para cima, 28. Isso. Por falar em jovem, eu quero falar do claro. o musicista, compositor. Nossa, eles têm dentro da igreja. Não só o Jean, eles vão me ajudar a lembrar o nome dos outros aqui. Tem o Adrian. O Adrian. Toca o violão. Sim. E o baterista? O Jorge. Então, eles compõem. Eles compõem. Eu tive a oportunidade já de ouvir algumas composições deles. Sim. E eles são fantásticos. Jovens de Apiaí. Sim, de jovens Apiaí. Transformados pela ação do Espírito Santo. Amém. Que compõem. Então, é importante que você conheça o trabalho deles. Verdade. Depois, no final da nossa entrevista, eu vou deixar os links aí para que as pessoas conheçam o trabalho deles. Muito bom, muito importante. Queridos, é a nossa última entrevista do ano. Então, nós escolhemos vocês são muito especiais. Acredito que é uma providência de Deus mesmo. Sim. E quando nós conversamos acerca dessa entrevista, eu falei, me fala de uma música, uma canção que fale o coração de vocês. Você me falou, penso que seja a mesma, Bondade de Deus. Sim, essa é. Que também, pesquisei, é um lançamento. Isaías Saad. Fui também saber da vida dele. Com 16 anos, o Isaías teve uma transformação na vida dele. E a letra é belíssima, vocês vão ouvir. E no final nós vamos tocá-la inteirinho, com permissão já desde já do Isaías Saad. Ele é da nossa igreja, Bola de Neve Sede. Então ele vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Olha, Isaías, o nosso propósito aqui não tem nenhum fim lucrativo. Sim. Pelo contrário, é até divulgar o seu trabalho. Claro. Divulgar o trabalho deles. Então, nesse encerramento,
Fica com vocês uma palavra para quem assiste, da pastora Caroline, agora não mais a empresária, o pastor aqui. Esqueçam dos títulos também, mas servos do Senhor. O que você quiser dizer àqueles que nos assistem? Bom, primeiro eu quero te agradecer, Janice, pela oportunidade da gente estar aqui, da gente falar. É emocionante, gente. Falar de uma nova vida. É que a gente passou muita coisa, Janice. A gente passou muita coisa para chegar até aqui. E sabe, uma palavra assim que a gente tem de Deus é que, graças a Deus, Ele nos sustentou até aqui. Foram muitos desafios, muito aprendizado, sabe? Deus trabalhou muito na nossa vida nesse tempo, sabe? Porque a gente não só ensinou, mas a gente aprendeu bastante. Então, se eu puder deixar algo para as pessoas que vão assistir esse momento, isso que você nos proporcionou, é que você se permita um dia se encontrar com Ele. Porque um dia eu não fiz uma super oração. Eu só disse algo a Deus: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero me encontrar com o Senhor. E eu me encontrei. E Ele me deu uma família, me deu um presente que eu mais amo, né? Uma das coisas que eu mais amo nessa vida, que é a Júlia. Nos deu uma igreja, né? Permitiu que nós estivéssemos à frente desta igreja, né? Que eu amo a minha igreja, é uma família para mim, né? Então, se eu pudesse escolher uma palavra hoje, seria gratidão a Deus. Gratidão. E você, querida? Queria te agradecer também muito por essa oportunidade. E durante esse ano foi um ano também muito desafiador. Eu acho que não só para mim, como para muitas pessoas, muitas mulheres, agora falando diretamente para as mulheres, de crises emocionais. Eu cuido de mulheres, eu sei que muitas passam por isso. E a palavra que eu tenho para deixar para você, mulher também, para todos, não desista. Continue, vale a pena, entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Esses dias eu estava em viagem, Deus falou assim: o que te impede de voar? Deus me confrontou com essa mensagem: o que te impede de voar? E eu comecei a colocar algumas limitações para Deus que eu ainda tenho. E eu entendi que era o recado que Deus estava pedindo para que eu passasse para as pessoas. O que te impede de voar? Muitas vezes são traumas, muitas vezes são percas, muitas vezes são traições, são coisas mal resolvidas na sua vida e te prende para trás e impede de viver os sonhos de Deus. Mas nós somos feitos para voar. Nós somos mulheres que somos feitas para voar. Somos como as águias. Somos como as borboletas. E Deus tem me ministrado muito a respeito do voo. E eu acho que esse ano de 2023, tudo que te impedia de voar, de olhar para frente, deixe isso para trás. Deixe que Deus toque o teu coração, te cure, porque Deus nos cura, nos transforma. Você viu a nossa história aqui? É uma história de transformação. Deus pode proporcionar isso para nós. Somos perfeitos? Não. Não somos. Nós estamos no processo, sempre melhorando dia após dia. Então, a gente está incansavelmente buscando cumprir a vontade de Deus. Então, nunca desista. E esse ano de 2023, voe alto com o Senhor. Ela falou da perda, né? De perder. Esse momento que você está assistindo, você não perdeu. Sim, você ganhou e muito. Eles citaram para mim Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Não. É um livro de ajuda do alto. Ajuda do alto. Correto? Correto. Correto, pastor e pastora? Correto. Olha, eu quero agradecer vocês dois. Quero agradecer Obrigado, a Janice. Quero agradecer vocês que nos assistem, que reservaram esse tempo, não de perdas, mas de ganho. Amém. Quero agradecer mais uma vez os nossos amigos da Pretaça, vizinhos nossos Sim, aqui, né? Vizinhos nossos. Uma imensa, muito queridos. Você quer aí, de repente, uma caneca, alguma coisa que você queira fazer de ornamentação, procurem os nossos amigos lá da Pretaça. A Filão de Ouro, gente, que também é aqui na Avenida. Se vocês quiserem um almoço, eles estão lá entre 11h30 e 14h30. Procurem lá a Thaísa. A refeição no local, você pode pedir a refeição.
é aqui na Avenida. O telefone é 3552-1538. No sábado, Fernando, e pensa agora que tem novidade para vocês aqui, ó. No sábado, o que vocês têm lá? Feijoada. E na sexta-feira tem virada paulista. Por que eu tô falando? Porque eles estão oferecendo a vocês dois um almoço. E a Júlia? Um almoço. Olha que demais. Obrigado. Obrigado ao Sérgio. Olha, Sérgio, aí. Obrigado, Sérgio. Quando eu conversei com o Sérgio nisso, eles já são meus clientes, é claro. Sérgio, você tem sido muito gentil. Obrigado. Obrigada. Sérgio é o prefeito da cidade, mas também é o proprietário desse espaço. Sérgio, olha, conte conosco. Sim. Com certeza. Conte com as nossas orações. Sim, Sérgio, sempre. Porque se administrar uma loja é difícil, Imagine uma cidade. imagine uma cidade. Mas você pode dizer, Sérgio, yes, I can. Exatamente. Segundo a vontade de De Deus. Deus. Nós temos aqui algumas canecas, que são oferecimentos da Pretaça. Obrigada. Presente para vocês. Obrigada. Nós estamos aqui, olha, na Carolina Fogaça. Também vem aqui dar uma olhadinha, Isso. ouvi-la, conversar com ela. E você está em Pinheiros, né? Eu estou em Pinheiros. Qual é o nome lá da farmácia? Drogaria Avenida 2, de Pinheiros. Olha, Drogaria Avenida 2, ele é muito querido, muito gentil. Procure por ele. Algumas vezes meus pais, eu mesma, já no passado, lá agora, na segunda fase da vida dele como farmacêutico, procurem, porque ambos, além de oferecerem aquilo que for material, Sim. eles também compartilham o espiritual. Sim. Vamos fazer o nosso brinde com água? Vamos lá. Porque nós vamos brindar aqui, olha, a alegria, né? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Um feliz 2023. 23. Tudo de bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei